Meu amigo, meu aluno, meu professor, a paz do Senhor Jesus. Hoje daremos início à nossa primeira lição do primeiro trimestre do ano de 2026. Lição abençoadíssima que tem por tema a Santíssima Trindade, o Deus único se revelando em três pessoas eternas. Esse trimestre será comentado pelo pastor Douglas Batista. Pastor Douglas Batista, que é líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. Pastor Douglas Batista, que tem várias formações teológicas, é um grande homem de Deus e autor de várias obras publicadas pela CPAD. Inclusive, eu quero parabenizar a CPAD por dar início ao primeiro trimestre do ano de 2026 com um tema tão importante para os nossos dias. Pois vivemos um tempo em que uma linha de pensamento teológica herege tem ganhado força, chamada de unicismo. E através dessa lição do primeiro trimestre do ano de 2026, muitas coisas serão esclarecidas e os nossos irmãos serão fortalecidos e abastecidos teologicamente. Desde já, meu amigo, eu quero te desejar um excelentíssimo 2026. Que esse seja o melhor ano da sua vida. Que esse seja um ano de novidades, portas abertas, bênçãos de Deus. Que esse seja um ano de grandes espiritualidade, que você venha orar mais, buscar mais a Deus, se envolver mais nas escrituras, nos estudos bíblicos, na própria escola bíblica. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Feliz 2026! Meu amigo, o primeiro trimestre da nossa escola bíblica dominical do ano de 2026, ela tem um tema central, a Santíssima Trindade, o Deus único se revelando em três pessoas eternas. Esse tema central, ele é dividido em 13 tópicos ou 13 lições que giram em torno do tema central. E ao decorrer desse trimestre, nós vamos tratando lição por lição até a lição de número 13. Na lição de número 13, a gente fecha o assunto e tem uma compreensão geral do assunto abordado. A Santíssima Trindade, o Deus único se revelando em três pessoas eternas. Eu sou Regis Souza, presbítero na Primeira Igreja Assembleia de Deus em Onápolis, Bahia, presidida pelo pastor Antônio Carlos Miranda Sintra. Primeira lição do primeiro trimestre do ano de 2026, que será ministrada no dia 4 de janeiro. Essa lição, ela tem por tema o mistério da Santíssima Trindade. O texto áureo dessa lição está em Mateus, capítulo de número 3 e o versículo de número 17. Verdade prática diz: a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus, em três pessoas, coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe da nossa primeira lição está em Mateus, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo de número 17. Lembrando que você, meu amigo, não pode abrir mão da leitura bíblica diária. Faça o acompanhamento da leitura bíblica diária da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, para que no domingo a sua aula seja uma aula mais bíblica e para que você tenha mais subsídios bíblicos para estar aplicando e enriquecendo a sua aula. Mas um detalhe, sempre que você for fazer a leitura bíblica em classe, peça para que o aluno faça a leitura um após o outro. Assim, a sua aula ela já começa sendo uma aula mais dinâmica e com a participação da classe. A nossa lição de número 1
ela é dividida em 3 tópicos principais. O primeiro tópico dessa lição diz a revelação trinitária no batismo de Jesus. Esse primeiro tópico ele é dividido em 3 subtemas. Primeiro, o batismo do Filho, a obediência de Cristo. Segundo, a descida do Espírito, a unção para o ministério. Terceiro, a voz do Pai, a aprovação celestial. Segundo tópico da nossa lição de número 1, nos diz a distinção e a unidade das pessoas divinas. Esse segundo tópico, ele é dividido em 3 subtemas. Primeiro, unidade e distinção pessoal. Segundo, a pluralidade na unidade do Antigo Testamento. Terceiro, a Trindade explicada no Novo Testamento. Terceiro tópico da nossa lição de número 1. Nos diz a relevância da Trindade para a fé cristã. Esse terceiro tópico ele é dividido em 2 subtemas. Primeiro, desenvolvimento doutrinário da Trindade. Segundo, implicações doutrinárias. Meu amigo, meu aluno, meu professor, meus irmãos, a Santíssima Trindade não é uma construção teológica posterior, mas uma verdade revelada progressivamente nas Escrituras. A Bíblia afirma que Deus é um só em essência, porém subsiste eternamente em 3 pessoas distintas e coeternas: Pai, Filho e Espírito Santo. Essa doutrina não contradiz o monoteísmo bíblico, muito pelo contrário, o completa e o qualifica, mostrando um Deus único, vivo, relacional e atuante na história da redenção humana. Primeiro tópico da nossa lição, a revelação trinitária no batismo de Jesus. O batismo de Jesus é uma das mais claras revelações trinitárias da Bíblia, pois nele as 3 pessoas se manifestam simultaneamente e de forma distinta. Por exemplo, no contexto de Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao versículo de número 17, você encontra simultaneamente e de forma distinta o Pai, o Espírito e o Filho. Você encontra o Filho se apresentando no batismo de João, não porque ele tinha pecados e estava ali para se arrepender deles. Ele estava ali para que a justiça do reino se cumprisse e para 2 propósitos. Primeiro, assumir publicamente a sua missão redentora e segundo, inaugurar o seu ministério terreno. Percebemos, nesse mesmo contexto de Mateus, capítulo de número 3, do versículo de número 13 ao versículo de número 17, a descida do Espírito Santo sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. E nós entendemos algumas verdades sobre isso. Primeiro, indica que Jesus é o Messias prometido. Segundo, representa a unção visível do seu ministério. Terceiro, capacita Jesus para cumprir a sua missão redentora. Essa unção cumpre as profecias messiânicas, por exemplo, de Isaías capítulo 6 e o versículo 1, Lucas capítulo de número 4, do versículo 18 ao versículo de número 21. Ainda nesse mesmo contexto, encontramos o Pai que fala: "Este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo ou em quem eu tenho prazer." Essa declaração afirma 3 coisas. Primeiro, confirma a identidade messiânica de Jesus, porque o Pai não disse que ele era, o Pai não disse que ele vai ser, o Pai disse que ele é. Segundo, testifica a sua divindade. Terceiro, proclama publicamente sua
filiação eterna. Então, meus amigos, no contexto de Mateus, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo de número 17, no batismo de Jesus, vemos um só Deus atuando perfeitamente em harmonia, revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo tópico da nossa primeira lição nos diz a distinção e a unidade das pessoas divinas. A doutrina da Trindade ensina duas verdades fundamentais que caminham juntas. Primeiro, unidade de essência. Deus é uma só essência, do grego ousia, ou seja, não existem três deuses, mas um único Deus verdadeiro. A unidade divina não é contradita pela Trindade, mas enriquecida por ela. O Deus bíblico não é impessoal, ele não é monolítico, ele é uno e, ao mesmo tempo, ele é relacional. Segundo, distinção pessoal. Esse único Deus subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada pessoa atua de maneira distinta, especialmente na obra da redenção. Por exemplo, o Pai planeja, o Filho executa a obra da redenção e o Espírito aplica os benefícios da salvação. Por isso, é interessante você esclarecer para a classe que a unidade divina não elimina a distinção pessoal, e a distinção pessoal não divide a essência divina. Terceiro tópico da nossa lição, que diz a relevância da Trindade para a fé cristã. Meus irmãos, no Novo Testamento, a Trindade é apresentada de forma clara, explícita e muito equilibrada. Por exemplo, na forma batismal, em Mateus, capítulo de número 28, e o verso de número 19, Jesus ensina o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Irmãos, quando Mateus, no capítulo 28, verso de número 19, ele usa a expressão, através das palavras de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a expressão nome está no singular, indicando duas verdades, uma só essência e três pessoas distintas. Na própria bênção apostólica, nós encontramos a manifestação da Trindade. Por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo de número 13, o versículo de número 13, Paulo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Aqui, as três pessoas aparecem de forma equilibrada, cooperando na vida e na salvação dos crentes. Na obra da salvação, as Escrituras afirmam, olha só que interessante, que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. 1 Pedro, capítulo de número 1 e o versículo de número 2. Fomos santificados pelo Espírito, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 4 ao versículo de número 6. O Novo Testamento não apresenta três deuses, mas um só Deus, se revelando como Pai, Filho e Espírito Santo. Em conclusão, a unidade e a distinção das pessoas divinas demonstram que a Trindade não é uma contradição, mas uma revelação profunda do Deus bíblico. Crer na Trindade é preservar três coisas. Primeiro, a fidelidade às Escrituras. Segundo, a pureza da fé cristã. Terceiro, a correta compreensão da salvação. Negar a Trindade é comprometer o próprio Evangelho. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua classe. Meu amigo, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe um like, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo com mais alguém, porque assim fazendo, você vai estar apoiando esse projeto.